Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Você pode abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. Se você não trouxe a palavra, você pode acompanhar aqui à frente no telão, né? Mas se você trouxe a Bíblia, você pode lê-la, né? Todos acharam? Lucas, capítulo de número 18. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Lucas 18, 9. Vamos ler. E disse também esta parábola a um dos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Fecha os teus olhos, Deus. Vamos falar da tua palavra esses minutos que temos pela frente. Eu quero que o Senhor fale conosco essa noite aquilo que nós precisamos ouvir. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Fala conosco, nos ensina conforme o teu querer, a tua palavra, e que possamos aprender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, e eu já te agradeço pela resposta. Amém e amém. Podeis vos assentar. Amém. Esta passagem que nós lemos aqui, ela é de suma importância para as nossas vidas. Aqui nós aprendemos grandes lições, grandes ensinamentos, que é de importância para a nossa vida cristã, para a nossa vida também no dia a dia. Antes de falar sobre entrar na palavra diretamente, a gente precisa entender para quem é que Jesus direcionou esta parábola. Para quem Jesus direcionou estes ensinamentos. O versículo 9 nos responde. Versículo 9 diz o seguinte: e disse também esta parábolas a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Bom, você já vai partir entendendo que Jesus direcionou esta palavra para este grupo de pessoas. Jesus queria tratar com essas pessoas alguns detalhes que estavam fora. Quando eu olho aqui para esta passagem, eu entendo aqui que Jesus quer redefinir o que é justiça. Por isso eu quero falar essa noite sobre redefinir a justiça. Aí a gente olha aqui
E a gente vê Jesus então tratando diretamente com este grupo de pessoas. Logicamente que nesta reunião, neste templo, não estava só este grupo de pessoas. Lá tinha outras pessoas, tinha pessoas influentes, pessoas de nome, de renome, pessoas grandes. E Jesus vai diretamente tratar com essas pessoas. Na realidade, quando Jesus propõe esta parábola, ele está propondo aqui seu próprio jeito. Jesus queria aqui ensinar o que é justiça de Deus. Contrapartida, esses grandes, esses líderes, eles estavam alicerçados, baseados na sua própria justiça e achavam que estava correto. Aí Jesus chega exatamente para tratar disso. Porque se tem uma coisa, eu quero que você entenda aqui essa noite, que Jesus detesta, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de orgulho. Se tem uma coisa que Ele não gosta, superior aos demais. E o que me chama a atenção aqui, e por isso Jesus vai tratar, é que esse pecado chamado orgulho, superioridade, é algo tão terrível que quem tem não sabe que tem. É um negócio tão triste que quem tem ele, às vezes não sabe que tem. Ele não consegue parar um pouquinho para descobrir, sou orgulhoso ou não. Basta você olhar para a palavra, você vai ver que na Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas endividadas, com problemas, com dificuldade, com luta, depressivas, pessoas com todo tipo de enfermidades, multidões, diz a palavra, dessas pessoas procuravam Jesus. Não é assim? Multidões procuravam Jesus. Por quê? Porque tinham problemas, porque tinham dificuldades, porque tinham lutas e queriam solução. Mas em contrapartida, você não encontra na Bíblia multidões de pessoas boas procurando Jesus. Não. Sabe por quê? Porque quem sofre desse pecado, de orgulho, de superioridade, nem sempre sabe que tem. E é vendo essa necessidade que Jesus vai diretamente tratar com este grupo de líderes. Eu vou tratar, porque por si só, eles são incapazes de descobrir. Então eu vou tratar diretamente com eles. E aí, ele forma uma parábola para exatamente nocautear aqueles orgulhosos, para nocautear aqueles soberbos, aqueles que achavam que eram mais. A palavra de hoje é para nós nos colocarmos no nosso lugar. A palavra de hoje é para a gente nos colocar no nosso verdadeiro lugar. Porque sair dele é perigoso, gente. Quando a gente sai do nosso lugar, da nossa posição, para um lugar de orgulho, aí o negócio fica perigoso. Nós não queremos, como este grupo de pessoas, ser nocauteado por Jesus. Você pode olhar para quem está ao teu lado e falar para ele assim: se coloque no seu lugar. É isso mesmo. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, gente. Isso é de fundamental importância. Por isso que Jesus quis tratar com essas pessoas, porque senão eles jamais iriam descobrir. Agora, para eu entrar aqui e falar um pouquinho, eu quero que você tire da tua memória ou das suas informações tudo aquilo que a gente fala sobre fariseu. Hoje você chamar uma pessoa de fariseu, você está procurando briga. É assim ou não? Nosso conceito. Mas no tempo de Jesus não era assim. Eu quero que você entenda que no tempo de Jesus um fariseu era uma pessoa boa.
No tempo de Jesus, um fariseu não é como hoje que a gente fala, é hipócrita, é isso, é aquilo, não. Era pessoas boas. Se você for olhar para a palavra, você vai ver no Lucas capítulo 13, versículo 31, aonde um dos fariseus, ou alguns fariseus, chegam até Jesus e avisa Jesus de que Herodes procura matar Jesus. Não sei se você já leu, naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhes disseram, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Gente, só avisa um outro quando é amigo, só avisa um outro quando a gente gosta, quando tem afinidade. Isso vale dizer que Jesus tinha afinidade com os fariseus. Os fariseus desta época era alguém que procurava ter um zelo, vamos dizer assim, até excessivo com respeito àquilo que eles queriam ser. Eles levavam a sério a palavra de Deus, onde diz sede santo, porque eu sou santo. Os fariseus levavam a sério. Mas, por outro lado, eles tinham problema, porque obedeciam, porque faziam isso, eles achavam que era o cara. Eles achavam que eram superiores aos demais. Se você olhar para a palavra, você vai ver que, por exemplo, Nicodemos, que era um dos fariseus, Nicodemos, que era um dos influentes daquela época, ele procura Jesus para uma conversa em secreto. Quando ele chega para Jesus, ele diz, eu quero conhecê-lo melhor. Isso era um fariseu que fez isso. Eu quero que você entenda que foi para este fariseu, chamado Nicodemos, que Jesus vai falar a mais bela passagem de toda a Bíblia. Foi para Nicodemos que ele vai citar João 3,16. Olha, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que ele disse. Aleluia! Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que fariseus na época eram pessoas conceituadas, eram pessoas boas. Jesus disse o seguinte, olha, os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, fazei tudo o que ele vos disser. Sabe o que é isso? Jesus está falando que os fariseus eram pessoas boas. Quero que você entenda o seguinte, que às vezes nós achamos que somos bons. Essa é a palavra, gente. Como fariseus estavam enganados, às vezes nós achamos que somos os melhores. Achamos que estamos corretos, fazendo do jeito que estamos fazendo. Mas espera aí, o fariseu também achava. Mas Jesus quis uma oportunidade para tratar com eles e dizer, olha, o negócio não é bem assim, não é do jeito que vocês estão pensando. Eu quero que vocês entendam o que é a verdadeira justiça. Os fariseus, portanto, eram pessoas boas. A palavra diz, nós lemos aqui, que subiram ao templo orar. Um fariseu e um publicano. Um fariseu ou um cobrador de impostos, que é chamado de publicano. Subiram os dois para orar, diz a palavra. Horário que eles subiam para orar, ou era às 9 da manhã, ou era às 3 da tarde. Esse é o horário que se subia ao templo para orar. Horário em que o sacerdote subia para o templo para queimar incenso. Quando o sacerdote subia para queimar incenso, o povo subiam atrás para orar no templo. Fora disso, ninguém entrava. Fora disso, ninguém tinha acesso. Ou era 9 da manhã, ou era às 3 da tarde. Então ele subia exatamente neste período. Mas a palavra diz que subiram dois homens, o fariseu e o publicano. Foram orar. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, que era um lugar, quando eles entravam no lugar santo para queimar incenso, o sacerdote apenas, os demais ficavam no pátio. Era aí, enquanto o sacerdote queimava o incenso no lugar santo, eles ficavam no pátio. No pátio, eles tinham o direito de orar em voz alta. Só neste momento que eles tinham a oportunidade de orar em voz alta. E a palavra diz que o sacerdote entra para queimar o incenso.
E quando ele vai, começa a queimar o incenso, os fariseus que estão ali, aquele grupo de pessoas, bem como também os publicanos, eles começam a orar em voz alta. Mas a palavra diz, nós lemos aqui, que antes de começar a oração, o fariseu se aparta do povo. Não é isso que a palavra diz? Sabe o que dá a entender? Ele vai para um canto. Não, aqui tem muita gente, eu não vou ficar no meio, eu vou ficar no canto, porque eu não quero ser tocado por eles. Eu não quero ser tocado, eu não quero esbarrar. Eu vou ficar aqui no meu canto, porque eu sou puro, os demais não. Gente, tem coisa pior do que isso? Tem coisa pior você se sentir melhor do que o outro, ou achar assim, eu não vou misturar, porque senão eu posso me contaminar. Por isso que Jesus, olhando isso, eu preciso contar uma parábola, eu preciso fazer com que esses fariseus entendam que não é isso. E é por isso que ele vai contar a parábola. Aí a palavra diz que este fariseu, no versículo 11, o fariseu vai fazer o quê? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. É aqui que o negócio pega. Ele já está separado, ele já não quer contato com os demais, e ele vai orar desta maneira: ó Deus, graça. Olha o que a palavra diz: ó Deus. Primeiro diz que ele orava consigo mesmo. Ó Deus, separadinho, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você já imaginou, gente, você se separar, ir para um lugar? O objetivo dele também, sabe o que é? Se eu vou para um canto, logo eu vou chamar atenção. É assim ou não é? Se eu ficar misturado, eu sou mais um. Mas se eu for para um canto, eu vou chamar atenção. Chamando a atenção, eles vão olhar para mim. Quando eles estiverem olhando para mim, eu vou fazer a minha oração. E ele começa dizendo: ó Deus, graças te dou. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Deus, graças te dou, que eu não sou como os demais homens. Ele já colocou os demais num patamar um pouquinho mais baixo, e ele já ficou num pedestal um pouco mais alto. Eu não sou como os demais homens. Eu acredito que Jesus, nesta hora, deu até um arrepio. O que ele está falando? Olha o que ele está falando. Por que eu não sou como os demais homens? Aí ele continua: não sou como os demais homens roubadores, não sou como os demais homens injustos, não sou adúltero, nem como este publicano. Ele disse: aqui não tem coisa pior do que isso. Eu não sou. E o que eu me acho, o que eu fico indignado aqui, é que ele faz a oração direcionado para Deus. O que Deus tem a ver com isso? Deus, o Senhor gosta mais de mim. É isso que ele estava falando. O Senhor gosta mais de mim, não é? Por que o Senhor gosta mais de mim? Eu vou lhe dizer por que o Senhor gosta mais de mim. Porque eu não sou injusto, porque eu não roubo, porque eu não adultero, porque eu não sou como este publicano. Deus está lá dizendo, fazendo assim: nada disso, filho, não é assim, não é assim, não é assim que funciona. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Eu quero que você entenda qual é a justiça de Deus, qual é a minha justiça. Aí ele vai continuar a oração, falando: olha Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Aí se você olhar para a palavra, se você já leu a Bíblia, você vai ver que no livro de Levítico, vai se falar no capítulo 25, a partir do 9, que os israelitas deveriam jejuar 1 vez por ano. Ele jejuar 1 vez por ano, ele jejua 2 vezes por semana. Sabe o que ele está falando? Eu sou muito melhor. Eu sou muito melhor, porque enquanto se deve jejuar 1 vez por ano, eu faço 2 vezes por semana. Eu sou melhor. Se você fizer a conta, eu fui até fazer para eu ver, ele jejuou 103 vezes a mais do necessário. 103 vezes a mais do que o necessário. Eu sou melhor. E ainda sou melhor porque eu dizimo de tudo quanto eu tenho. Sou melhor.
Sou melhor porque eu não sou como os demais, eu faço tudo diferente. Ah, gente, que tristeza olhar para esta parábola, que tristeza olhar mais precisamente para a atitude deste homem, olhar para o que ele está fazendo com relação aos demais. Quero que você entenda que ser cristão, gente, não é isso. Ser cristão não é você se achar melhor do que o outro. Ser cristão não é você achar em todos os sentidos melhor. Porque você não faz, você acha que é melhor do que um que adultera. Porque você não faz, você acha que é melhor do que um que rouba. Porque você não faz, você acha melhor do que um que não pratica justiça. Porque você jejua 2 vezes por semana, você se acha melhor do que aquele que não pode. Quero que você entenda nessa noite que a justiça de Deus, ela é baseada no seu caráter, e o caráter de Deus é o amor. Eu quero que você entenda essa noite, o caráter de Deus, ele é tocado, ele é moldado no amor. Quando você for falar qualquer coisa com respeito a outra pessoa, você em primeiro lugar, coloque o amor à frente. É o amor que faz as coisas funcionarem. Quanto que aquele homem estava fazendo baseado na sua própria justiça. Eu sou melhor por isso. Eu sou melhor do que o outro exatamente porque eu faço assim. Por isso sou melhor. Fico vendo às vezes pessoa porque veste um vestido um pouquinho melhor, já acha mais bonito do que o outro. Fico olhando pessoas que às vezes porque calça um sapato um pouquinho melhor, acha melhor que aquele que anda com o sapato furado. Fica olhando para pessoas que às vezes tem uma posição um pouquinho mais alta, já se separa dos demais, porque acha que está melhor. Ei, a justiça de Deus não é assim. Estou falando isso hoje para vocês, porque hoje é noite de Santa Ceia, é noite que nós temos que nos refletir, parar um pouquinho, olhar para dentro de nós, porque esta parábola, ela é individual. Jesus trata primeiro com o fariseu. Se existe uma pessoa que tem acesso a tudo que sou, a tudo que faço, aos meus pecados, às minhas falhas, que tem acesso no meu coração, essa pessoa sou eu mesmo. É você que sabe as suas falhas, é você que sabe aonde estão os teus problemas. Não é o teu amigo, não é a tua amiga, não, é você mesmo. Você tem acesso a todos eles. Essa noite você olhar para dentro de você, olhar para dentro e ver os pontos que você tem errado. Eu errei nisso. Mais do que errar, você precisa admitir. O fariseu estava lá, se achando tal, o melhor, porque ele jejuava 2 vezes por dia, porque ele dizimava, porque ele não era adúltero, porque ele não sou melhor. Dá uma olhadinha para a tua vida, filho. Eu gosto sempre de falar, nós não somos nada, só tem um fiozinho que nos liga a Deus. Se Ele achar por bem agora cortar esse fiozinho, você cai morto. Quem somos diante de Deus? Somos nada. Mas mesmo assim, tem pessoas que acham que eu sou, eu faço. Espera um pouco, somos nada. Somos nada. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Eu fico olhando para a palavra, eu fico assim, indignado com as coisas que acontecem. Estava olhando sobre João Batista. João Batista é aquele que abriu o caminho. João Batista batizava multidões no deserto, já preguei sobre isso aqui. Batizava multidões no deserto. Ele estava abrindo o caminho para quem? Para Jesus. Aí um dia ele está lá batizando pessoas, e batiza esse, e batiza aquele, e batiza aquele. Chegou um grupo de pessoas e disse: aquele com quem você às vezes anda, aquele, nem deu nome, isso é pejorativo, nem deu nome a Jesus. Aquele a quem você anda com ele às vezes, ele está lá na cidade, e tem multidões acompanhando. Sabe o que é isso? Vamos fazer uma fofoca aqui? Você está batizando no deserto, deve ser bobo, rapaz. Aquele um que estava com você, ele está lá na cidade batizando, ele está lá na cidade com multidões à sua volta.
Sabe o que o grupo queria? Criar uma inveja no coração de João Batista. E ele está fazendo isso? Então ele vai se lascar, porque eu não vou batizar mais ninguém. Eu aqui sofrendo, ele lá com multidões, me traiu. Mas eu gosto da resposta de João. Primeira coisa, João disse assim: aquele veio do céu. Primeira coisa que eu quero que você entenda: quando algo vem do céu, não tem capeta que é capaz de impedir. Quando algo vem do céu, é para a tua vida, ninguém pode impedir. Aquele vem do céu. Segunda resposta: ele está batizando, ou ele está falando com multidão, tem multidões ao seu redor. Que coisa boa, porque convém que ele cresça e que diminua eu. É isso que eu quero que você entenda. Convém que ele cresça e que você diminua. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Aleluia. Isso é a palavra, gente. Eu quero ser o tal, não. Deixa ele crescer. Tem problema que eu diminua, porque é assim que as coisas funcionam. Mas a palavra fala de um outro homem. Enquanto tinha o fariseu que queria se mostrar, enquanto tinha o fariseu que queria ser visto, que queria ser notado, e que era um homem bom, mas as suas atitudes eram reprovadas diante de Deus. Enquanto tinha este fariseu querendo ser visto, querendo ser notado, a palavra diz que subiu um outro com ele, um cobrador de impostos, ou um publicano, como queira. Gente, não tinha ninguém mais odiado do que um cobrador de impostos na época. Ninguém podia ser mais odiado do que um cobrador de impostos, do que um publicano. Quando alguém estava no lugar e aproximava um publicano, quem estava no lugar saía. Por quê? Já vem o cara, ele vai cobrar imposto. E os publicanos, eles eram tão ruins, que eles faziam um trato com o governo romano, para se cobrar os impostos. E nesse trato que ele fazia com os israelitas, era necessário eles, como cobrador, fazer algo que traria lucro para os romanos, para o imperador romano. E se não bastasse, eles precisavam, em cima disso, colocar um pouquinho a mais, receber um pouco a mais, que era a cota que ficaria com eles. Por isso eles metiam a mão para valer, sem dó. Cobrava o imposto para o imperador romano e ainda cobrava mais, que era o que ficava para eles. Agora você imagina alguém que vem cobrar você, alguém que quer tirar algo indevido de você. Você vai gostar? Não. Então, quando via o publicano, o pessoal se escondia, fugia, sumia, porque não queriam recebê-lo. Eram mal vistos, eram odiados os publicanos. Mas acontece que este publicano, ele subiu o templo. Olha que coisa. Ele vai junto com o fariseu, logicamente que não junto, mas subiram na mesma turma. E agora ele está indo para o templo. E a palavra diz que quando começa a mesma oração, quando o fariseu se separa para fazer a oração consigo mesmo, como nós lemos, o publicano também se separa, mas não pelo mesmo motivo. O publicano se separa pelo motivo de achar que ele não é digno de estar naquele lugar. Eu não sou digno de ficar aqui no centro, eu vou para um canto. E ele foi para o canto. É isso que me chama a atenção. Um se separa por causa do orgulho. Um se separa porque não quer estar junto. Um se separa por causa da superioridade. Achava ser o melhor. O outro se separa porque acha indigno. Eu não sou digno. E a palavra diz que ele começa então daqui a orar e a bater no peito. Fui olhar na Bíblia. A gente só acha 2 passagens na Bíblia em que alguém bate no peito. Só 2, em toda a Bíblia. Esta, do publicano, e a outra quando Jesus estava rumo ao Calvário. Por quê, pastor? Porque não tem nada mais representativo do que bater no peito
no peito fica o coração. Quando o publicano batia no peito, ele estava dizendo: o meu coração está em pedaços. Quando ele batia no peito, ele estava dizendo: eu estou numa angústia profunda. Estou muito angustiado, porque eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço os meus pecados. É uma angústia que não dá para explicar o tamanho, a angústia. Você vê alguém hoje, passa as reportagens das pessoas que batem no peito, quer dizer que estão angustiadas. Eu reconheço. Sabe o que o publicano está falando? Eu não sei o que se passa no coração dessas pessoas que estão aqui, mas o meu coração eu conheço. O meu coração eu conheço. No meu coração tem maldade, Deus. No meu coração tem transgressão. No meu coração tem adultério. No meu coração tem roubo. No meu coração tem injustiça. Você está entendendo, filho? Enquanto um se achou grande, se achava grande, o outro estava aqui falando: meu coração está em pedaços. Não consigo mais conviver com isso. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho e olhar no nosso coração. Dá uma olhadinha quando você estiver lá só, quando você estiver como esse, separado, dá uma olhadinha para dentro. Você conhece melhor do que ninguém o teu coração. Você conhece melhor do que ninguém a sua vida. Só você tem acesso a ele. Olha para dentro dele, vê aquilo que não presta, aquilo que te atrapalha, arranca. Quantas pessoas que sofrem, quantas pessoas que choram, porque tem problemas dentro do coração, ela sabe que tem, mas não faz nada para arrancar. Quando aquele publicano estava lá batendo no peito, dizendo: Deus, eu não quero isso mais. Deus, eu quero arrancar de dentro de mim. Eu quero que o Senhor me dê hoje um coração novo. Porque a dor que eu sinto é muito grande. Eu quero recomeçar, Deus. Eu quero mudar, Deus. Gente, não tem como você olhar para Deus, fazer uma oração dessa e você passar despercebido. Não tem como. Quero que você entenda essa noite que Ele está olhando para você. Quero que você entenda essa noite que Deus está aqui e que Ele está olhando para você. Não queira ser o publicano que se acha o tal. Não queira ser o publicano achando que você é melhor do que os demais. Mas seja como o fariseu, melhor dizendo. Não seja como o publicano, que eu sou pequeno. Porque quando eu acho isso, quando eu penso isso, como publicano, então é aí que eu começo a crescer. Mas em contrapartida, quando eu acho que sou fariseu, grande o suficiente, a mão do Senhor não está sobre a minha vida. Eu quero que você entenda que essa noite é a noite de você olhar para dentro do teu coração e ver as raízes que têm crescido. Seja ela qual for, seja a raiz de depressão, seja a raiz de angústia, seja a raiz de autossuficiência, seja a raiz de adultério, seja a raiz de injustiça, seja a raiz que for. Eu quero que você olhe para dentro de você essa noite e bata no peito dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança. Eu quero mudança para a minha vida. Eu não suporto mais viver assim. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. E é esse homem, o publicano e não o fariseu, que a palavra diz que quando termina aquela reunião, ele desce para casa justificado. Ele desce para casa perdoado. Ele desce para casa leve. Sabe por quê? Porque foi justificado pela justiça de Deus. Contrapartida,
O fariseu volta para casa da mesma forma que entrou. E o que me deixa triste é que a mesma oportunidade que o publicano teve, o cobrador de imposto teve, ele também teve. Por quê, pastor? Porque ele estava no mesmo templo. Quero que você entenda que quando você estiver aqui dentro, a oportunidade é sua de mudar a situação. Quero que você entenda que enquanto você estiver ouvindo a palavra, a oportunidade de mudar a tua vida está em suas mãos. Não deixa a oportunidade passar, porque senão você vai voltar para casa da mesma forma que o fariseu voltou, do mesmo jeito que entrou. Mas o publicano voltou justificado. Justificado. Quero que você pense um pouquinho. Imagine que aqui essa noite nós temos esses dois grupos de pessoas. Aqueles que se acham o tal e aqueles que se acham como o publicano. Eu necessito, Deus. E temos também aqui convidado mais dois especiais. Um é o pavão, o outro é a lagarta. São convidados especiais. O pavão entrou por aquela porta e exibiu toda a sua beleza, aquilo que ele sabe fazer. Exibiu toda a sua majestade, sua beleza, sua grandeza. É o que ele sabe fazer. Mas por aquela porta também entrou um outro convidado especial, uma lagarta. A lagarta entrou e conforme a palavra ia falando, ela ia se enrolando. Conforme a palavra tocava, ela se enrolava. E ela virou um casulo. Acontece que o pavão saiu daquela porta, foi embora do mesmo jeito que entrou, exibindo a sua beleza. Mas a lagarta saiu por aquela porta transformada numa linda borboleta. Você está entendendo a palavra? Eu quero que você entenda que você está nas tuas mãos sair daqui hoje como pavão ou sair daqui transformado. Está nas tuas mãos. É só você pensar um pouquinho. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo aqui que eram vidas totalmente opostas. Um miserável, um pecador, o outro líder grande. E o que me dói mais, que eram líderes. Esse líder podia muito bem ter feito tudo diferente, gente. Ter abraçado o publicano, diz: que bom que você está aqui. Ele é líder, ele tem influência. Que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo. Você veio orar? Eu também vim pelo mesmo motivo. Eu quero mudança para a minha vida, mas eu quero também para a tua. Por que os líderes não fazem isso, gente? Por que querem achar sempre que é o tal, que é o grande? Só pavão. Só pavão. Mas eu disse para Deus: Deus, eu quero sair transformado. Eu quero sair transformado. Eu pergunto para você: quem é você essa noite? Quem é você essa noite? O pavão ou a lagarta? Quem é você essa noite? Eu olho para esta passagem aqui e eu olho para o livro dos Salmos. Os Salmos é de Davi, mas podia muito bem ser o Salmo do publicano. Salmos de número 51. Podia ser o Salmo do publicano. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, porque era isso que o publicano estava orando. Segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. Esse é o salmo para a minha vida e para a tua vida. Isso é o que estava sentindo o publicano quando orou ao Senhor. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Estamos servindo a Deus para quê? Para sermos vistos, notados, ou estamos servindo a Ele para sermos melhores? Quem serve a Deus, em verdade, do jeito que tem que ser, a gente deixa de ficar olhando para os defeitos dos outros, e a gente olha para os nossos próprios defeitos. A gente deixa de olhar para o coração do outro e olha para o nosso próprio coração, que só nós conhecemos. Amém? Aleluia.